Boa noite, sejam todos bem-vindos, os que estão pela primeira vez, os que estão sempre com a gente, né? Eu estava tendo esse tempo de oração com Deus para compreender aquilo que Ele queria compartilhar com a gente nessa noite, aquilo que Ele queria e quer falar ao nosso coração. E eu entendo que essa nossa intimidade com Deus, ela permite acessar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida todos os dias, né? Então, Deus, Ele tem planos para nós, Ele tem sonhos para a nossa vida, sim? Sim, né? Mas, todos os dias, nós podemos experimentar uma porção disso na nossa vida. É só a gente desejar isso. Então, cada vez que a gente se coloca em oração, que a gente se coloca tendo um tempinho de intimidade com Ele, corre o risco da gente ouvir aquilo que Ele quer para a nossa vida. E a gente experimentar uma novidade naquele dia. E nesse culto, eu comecei essa oração há algum tempo perguntando: Deus, compartilha com a igreja aquilo que vai ser uma chave, vai ser um movimento nas nossas vidas para experimentar as tuas novidades, né? Então eu vou compartilhar algo que Deus começou fazendo na minha vida, continua falando comigo, mas que eu entendo que é uma oportunidade de cada um de nós receber do céu um gatilho, né? Um gatilho que vai começar a ser disparado na nossa direção de bênçãos do Senhor, sabe? Nós vamos ativar isso na nossa vida, porque todo mundo, Deus é bom, como a Sheila falou ali, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é presente, Deus é vivo, tudo isso é verdade, mas muitas vezes nós nos limitamos a receber isso dele, nós impedimos o mover de Deus chegar na nossa vida. É ou não é? A única pessoa capaz de impedir os sonhos de Deus de se concretizar na nossa vida é a gente. É ou não é? Porque quando o Senhor deseja algo para nós, só não vamos receber isso se nós próprios não nos movermos em direção a isso. Porque, do contrário, tudo aquilo que Deus sonha, deseja e tem para a nossa vida, vai nos alcançar. Amém? Então, eu vou compartilhar, então, essa meditação com vocês, que é sobre gratidão. Gratidão. E essa palavra, ela já virou chavão em muitas coisas na nossa vida, né? Que o povo de Deus tem que ser grato, como é bom ser grato, como é bom reconhecer, como a gente gosta de receber elogios ou reconhecimento por aquilo que a gente faz. É ou não é? Sempre é bom. O que acontece é que, na grande maioria das vezes, tudo aquilo que a gente recebe, a gente não reconhece. E tudo aquilo que Deus faz, a gente se esquece com muita facilidade. Ou é só na minha vida que acontece isso? Né? Na Bíblia mesmo tem vários exemplos de situações, bênçãos, milagres, favor de Deus na vida das pessoas, que Jesus moveu, fez, mas poucos voltaram para agradecer Jesus. Lembra da história dos leprosos? Que tinham 10 leprosos que vieram até Jesus. Quantos foram curados? Quem lembra dessa historinha? Todos os 10 foram curados, certo? Mas quantos voltaram para agradecer ao Senhor? 1, né? Pois é. Vamos passar essa média para a nossa vida. A cada 10 milagres que Deus faz, em cada 10 favor que Deus libera em tua direção, quantos tu tem agradecido a Ele? Então,
o que Deus me movimentou para falar é que muitas vezes nós esperamos somente as coisas grandiosas de Deus. E a gente só agradece, só é grato a Ele por coisas grandiosas, certo? Por exemplo, Senhor, abençoa a minha vida com a cura. Aí tu está com uma doença, Deus te cura. Isso, aos nossos olhos humanos, é grandioso, certo? Certo? Deus curar alguém é algo grandioso? Sim, né? Deus livrar alguém de um acidente. Isso é coisa grandiosa? Sim, né? Só quem passou por isso pode contar o testemunho de como é importante o favor de Deus nesse momento. Mas tem coisas pequenas, mas tão importantes quanto essas, que Deus faz todos os dias por nós e que às vezes a gente esquece de agradecer ou reconhecer. E eu fui pesquisar um pouquinho. O que fala sobre gratidão? Gratidão é qualidade de quem é grato. É um reconhecimento de uma pessoa ou por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. A gratidão é um agradecimento. Isso todo mundo sabe? Sim, né? Gratidão, ela é uma espécie de sentimento de dívida paga. Olha só. Pensa aí que tu tivesse na tua mão, nesse momento, um boleto cheio de prestação para pagar. Isso é um exemplo que muitos daqui já devem ter ouvido. E imagina se alguém entra nessa noite e diz: eu vou pagar toda essa tua dívida, fica tranquilo. Esse preço eu vou pagar. Qual seria o teu sentimento por essa pessoa e por essa situação naquela hora? Tu ficaria ou não ficaria grato a essa pessoa? Sim, né? Porque imagina, tu teria uma preocupação ou então uma dívida que te geraria um esforço muito grande para tu cumprir o pagamento ou tiraria de ti um determinado valor bem importante, né, bem significativo do teu salário para tu destinar para cumprir o pagamento dessa dívida. E alguém chega diante de ti e diz: tu não tem mais que pagar isso, eu vou pagar tudo para ti. É um presente que eu quero te dar. Então, a gratidão é esse sentimento que nessa hora tu sente quando alguém faz isso por ti, quando tu não merece, quando tu não pede, mas que te traz o alívio que tu precisa, na hora certa. E gratidão é uma chave que o Senhor nos dá para experimentar, para que a gente possa experimentar na nossa vida as bênçãos dele. Né? Toda gratidão antecipa o milagre. Ela antecede o milagre. Desculpa. Então, assim, Deus me trouxe, enquanto eu orava sobre isso, uma historinha da Bíblia que fala exatamente de uma condição em que alguém demonstra essa gratidão, essa alegria imensa de um alívio imediato por algo que não merecia. Vocês lembram da historinha que está lá em Lucas 7,36? Eu vou tentar abreviar aqui para vocês.
Ó, diz assim: um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa. E Jesus aceitou o convite. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher da rua, uma prostituta, soube que ele estava por lá e trouxe um delicado vidro cheio de perfume caro. Entrando ela, se ajoelhou atrás dele, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois, ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo: isto prova que Jesus não é profeta nenhum, porque se Deus realmente o tivesse mandado, ele saberia que espécie de mulher é essa. Então, Jesus falou e respondeu aos pensamentos dele. Simão, disse ele ao fariseu, eu tenho algo para dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão, diga. Então Jesus contou-lhe esta história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas, e a outra 50 moedas. Porém, nenhuma das duas podia pagar-lhe. Então ele generosamente perdoou a ambas, deixando-as ficar com o dinheiro. Qual você pensa que o amava mais depois disto? Eu acho que aquela pessoa que devia mais, respondeu Simão. Certo, concordou Jesus. Então ele voltou para a mulher e disse a Simão, olhe, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar aos pés, a poeira dos pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e a enxugou com os cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação. Porém, ela beijou meus pés diversas vezes, desde a hora em que eu entrei aqui. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo na minha cabeça. Porém, ela cobriu os pés com um perfume raro. Portanto, os pecados dela, que são muitos, estão perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, mostra pouco amor. Forte essa palavra, né? Então, ele estava ali, Simão, comentando a respeito do que ele estava presenciando. Uma mulher prostituta, uma mulher que estava na rua, que diz ali, chegou naquele momento em que eles estavam reunidos para comer. Tudo isso detalhadamente está descrito na palavra. E quando eles estavam ali, Jesus percebeu que aquela mulher começou a lavar os pés dele com as lágrimas, enxugar com os cabelos, começou a derramar perfume raro, caro naquela época, nos pés de Jesus. E os outros ficaram tudo, tipo assim, curiosos, olhando, sei lá. Se eu tivesse no lugar, eu também ia achar estranho, né? Te imagina aí na cena. E de repente Jesus explica isso para Simão dizendo, olha, tu não veio me cumprimentar, tu não veio fazer o que cordialmente, né, deveria ser feito a quem chega, mas ela, sendo tudo que ela é, pecadora, ela percebeu e derramou a vida dela diante de mim, né? Teve todas essas atitudes diante de mim. E aí, Jesus ensina ali nesse momento que quem muito é perdoado, muito ama. Olha o segredo. Quem muito é perdoado, muito ama. E quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso chama ou não chama atenção? Às vezes, a nossa tendência é ficar tentando medir o pecado da pessoa ou o erro da pessoa. É uma tendência humana, não é só de quem está na igreja.
Geralmente, o ser humano ele fica fazendo julgamento em todo o tempo. Fica julgando quem faz mais, quem fala demais. Mas olha lá, o fulano só fala, mas não age. É ou não é? Quando alguém faz algo para ti, tu julga, eu faria melhor. Né? A gente sempre está avaliando as pessoas, né? E era o que Simão estava fazendo naquele momento. Simão, ele estava ali e ele estava fazendo um julgamento em pensamento. E Jesus, ele respondeu ao pensamento do Simão. Olha só, como a gente tem que cuidar com o que a gente pensa, porque Jesus conhece o que a gente pensa, né? E quando aquela mulher teve toda aquela atitude, ela demonstrou publicamente a gratidão em receber do Senhor o perdão pelos seus pecados. É ou não é? Então, aquelas atitudes aos pés de Jesus foi uma demonstração pública da gratidão que ela sentiu de dívida paga no momento em que ele perdoou os pecados dela na frente de todo mundo que estava julgando ela. E aí eu penso, mas o que isso tem a ver com a nossa vida hoje aqui, né? Só quem já recebeu o perdão de Deus em várias áreas da sua vida sabe como é um alívio tu tirar esse fardo, esse peso das tuas costas. É ou não é? Quando a gente vê Jesus entregando por amor a nós a vida na cruz, e a gente não sendo merecedor de nada daquilo, como é bom a gente reconhecer isso, que essa gratidão do nosso coração, ela é tão leve perto do sacrifício que Ele fez em nosso favor. É ou não é? Então, aquela atitude de lançar perfume aos pés de Jesus deve ter perdurado por muito tempo naquela casa, o cheiro daquele perfume. É ou não é? Se agora eu quebrasse um vidro de perfume aqui na igreja, por quantos dias ficaria esse aroma nesse ambiente? Possivelmente por muitos dias, mesmo sendo esses perfumes chinfrim que a gente está falando agora. Porque aquela época, pelo que ela conta, e Jesus testifica, era um perfume raro, algo caro. Então, eu fico pensando, né? A nossa gratidão, ela tem que ser como foi a daquela mulher. Na intensidade de perfume que ficou naquele ambiente por muitos e muitos dias. A nossa gratidão, ela é como um aroma que perfuma o ambiente que a gente está. A nossa gratidão a Deus, ela deve ser um aroma que influencie a vida de outras pessoas que nos rodeiam. Porque quando eu sou grata a Deus, essa gratidão, ela tem que aparecer publicamente. Tu entende isso? Porque quando Deus demonstrou o amor dele por nós, ele se expôs publicamente. Ele não fez isso escondido. A gratidão, ela precisa chegar na outra pessoa. Tu consegue entender isso? A gratidão, ela não tem valor se ela ficar guardada. Pensa aí. Se a Ana fez um favor para mim e eu ficar quieta, qual foi a demonstração de gratidão que eu dei a ela? Nenhuma. Mesmo que na minha cabeça eu tenha reconhecido o favor, publicamente ela não teve retorno nenhum disso. É ou não é? E a gratidão, ela foi pensada por Deus para ser um momento público de demonstração de reconhecimento a alguém. Entende? Então, se a Ana fez um favor na minha direção e aquilo me favoreceu, o mínimo que eu, como serva de Deus, como filha amada do Senhor, preciso fazer na direção dela, é reconhecer aquilo que ela fez por mim. Por quê? Porque essa gratidão vai gerar um ambiente de amor entre nós.
e vai facilitar a nossa intimidade. É ou não é? Pensa só, tu gostaria de ficar o tempo inteiro ajudando alguém que nunca te agradece? Pensa aí, de uma forma bem simples, e vamos ser bem honestos. Tu te empolgaria, tu te motivaria a continuar ajudando uma pessoa todos os dias, sem ganhar nada em troca, nem um elogio, nem um reconhecimento? Eu acredito que não. Entende? Porque nós somos seres humanos e nós temos muitas necessidades na nossa alma. E uma delas é de que a gente precisa ser amado, precisa ser aceito, precisa receber algo do outro. É ou não é? Então, Jesus nesse momento ali, ele pôde ministrar Simão e quem estava junto, de que aquela mulher estava tendo uma atitude pública de gratidão por tudo aquilo que ele fez na vida dela. Tudo bem até aqui? Pois é. E aí, quando eu pensei a respeito dessa historinha, eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu, Fabiane, já poderia ter feito atitudes públicas de gratidão para algumas pessoas. Públicas não precisa ser para o grupo, pública pode ser para a pessoa que te direcionou a bênção. E às vezes a gente não faz, porque aquilo já está comum na nossa vida. Quando alguém, o teu esposo, abre a porta do carro para ti. Quando tu pede, por favor, me alcança a toalha. Eu estou aqui no chuveiro, eu esqueci de trazer a toalha. Com ninguém acontece isso aqui, né? Ai, me alcança um copo de água, por favor. Eu já estou deitada aqui na cama, me traz um copo de água, né? Alguém vai lá, me dá um Nescau, eu quero um Nescauzinho, um leitinho, né? Estou dando exemplo bem simples, né? E quando alguém vem com a resposta na tua direção, o que tu tem feito? O perfume, aroma suave, que essa situação poderia gerar de maior intimidade entre vocês, tem acontecido? Ou tu acha que aquilo ali já virou algo banal e que não precisa mais ser alimentado e ser reconhecido? Não precisa falar, só pensa, né? A gratidão, ela nos motiva a viver com a pessoa. Olha só, a gratidão, ela gera em nós e na pessoa que foi atingida, favorecida, um desejo de estar perto, um desejo de estar junto, um desejo de ser parceira, de andar sempre ali, pronto para estar atento e atender as necessidades do outro. Quem já se conhece aqui há mais tempo, às vezes não tem aquela fala assim, a gente se conhece só no olhar. Sabe, quando me olha, tipo, eu já sei o que precisa, eu já vou lá. É ou não é? Pois é, essas expressões, elas demonstram a nossa intimidade com o outro. E isso é um privilégio nosso. Do outro nos conhecer e nos ler a nossa necessidade e nos atender antes da gente falar. Parece Jesus lendo os pensamentos de Simão. É ou não é? Às vezes eu olho, né, pro Tiago, assim, vou dar um exemplo, né, nosso, para não expor ninguém, mas tem vários exemplos nossos aqui. Eu olho pro Tiago e eu já sei, assim, os jeitos dele, e eu sei, o Tiago está cansado. Então eu já vou facilitar a vida dele, para ele já ir para um banho, já ir dormir, e não vou pedir nada para ele hoje. É ou não é? Cada um de nós aqui, independente de ser com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com o irmão, com uma amiga, com um filho, com uma filha, tu já sabe os canais de acesso e tu já reconhece na pessoa as possibilidades que ela está te falando, demonstrando até no físico. E quando alguém atende isso, é ou não é um presente para a tua vida? Não, Sheila,
vai descansar. Eu dou banho nos 3 filhos para ti hoje. Entende? Olha só, e mesmo sendo normal, qual é o problema da Sheila olhar para o Renato e dizer: amor, obrigada porque tu me poupou esse trabalho e eu me senti amada nesse momento. Entende? É que às vezes a gratidão não acontece porque a gente acha que é normal. E não é normal. Quando eu demonstro a minha gratidão ou eu recebo algo de alguém, mesmo sendo pequeno, e eu falo isso, eu declaro isso para a pessoa, nesse momento o céu está favorecendo uma proximidade maior com alguém. E isso vem de Deus. E quando eu não faço isso, a verdade também se estabelece. A verdade de que eu não estou sendo sensível, eu não estou fazendo ou permitindo que aquele movimento de gratidão e favor de Deus alcance a vida da outra pessoa. A gente tem uma tendência, como eu falei no início, de esquecer as bênçãos com muita facilidade. Quando a gente está pedindo a Deus, ou a gente está falando e expressando algo para alguém, a gente fica insistentemente lembrando a pessoa do que a gente precisa, ou Deus, certo? Senhor, eu preciso de uma casa. Deus, uma casa. Senhor, eu preciso de uma casa. Deus, a minha casa. Senhor, vai demorar essa casa? Senhor, tu está lembrando da casa? A casa. Aquela oração, ela perpetua até o dia do cumprimento da promessa da casa chegar na nossa vida. É ou não é? Às vezes, até quando a gente esquece de orar, a gente não esquece de falar assim, a casa. E dorme. Entendeu? É ou não é? Pois é. Mas daí, quando a casa veio, sabe o que eu falo para o Senhor? Obrigado. A casa. Que bom que a casa veio. E deu. Entende? Aí eu não fico lembrando no outro dia ou daqui a um mês de testemunhar a bênção de Deus na minha vida que me trouxe a casa. Estou dando só um exemplo, bem fútil até, porque eu acho que muito mais do que material, Deus nos dá muitas bênçãos diárias que são mais nossas e de nosso crescimento interior, um crescimento de maturidade do que esse material. Mas o material a gente enxerga com os olhos, então é mais fácil da gente pensar neles, né? Então, se a gente a cada oração que fizesse e a cada pessoa que a gente encontrasse, a gente falasse, sabe, lembra quando eu orava por isso ali? Pois é, aquilo se cumpriu na minha vida, olha que presente que Deus me deu. Aquilo ali é a gratidão alcançando as pessoas. É um ambiente de gratidão provocando o aroma suave ao redor daquela pessoa. Mas a gente acaba engavetando as bênçãos e esquecendo delas. Até que venha um próximo desafio, até que venha a próxima necessidade e a gente comece a orar ao Senhor pedindo por ela. Senhor, eu quero um filho, eu quero engravidar. Senhor, eu quero... Estou dando outro exemplo. Aí, tu começa de novo a acessar o céu para um desejo que não depende de ti, depende do céu. Mas quando o Senhor entrega, o que tu faz com aquele milagre? Entende? E tu não permite com que aquele aroma alcance mais vidas ao teu redor. Sabe, eu creio que o ambiente em que a gente está, independente de ser dentro de um prédio de igreja, independente de ser no ambiente de trabalho, dentro da tua casa, numa festa de família, quem promove a movimentação de amor e de gratidão é tu. O único responsável em promover esse ambiente de gratidão é tu. Começa contigo, começa comigo. Entende? Então, Jesus, quando falou isso a Simão, naquela situação, ele estava declarando uma forma de amar,
de mostrar ao outro que é possível, em meio às relações, a gente reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida. Quem muito é perdoado, muito ama. Quanto Deus te perdoou? E quanto tu tem amado? Fica essa pergunta para nós. Porque às vezes a gente pensa assim que só quem matou, quem roubou, quem se prostituiu é que tem motivo para ser grato a Deus desse tamanho. Mas na verdade, o preço pago na cruz por essas vidas, ou por mim, ou por ti, é igual. O valor que Deus pagou foi igual para todo mundo. Ou seja, cada um de nós tem a mesma medida de gratidão para com Deus. E outra historinha que eu queria compartilhar está em Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas? Daquele menininho lá que ele teimou com Deus e ele não quis ouvir a Deus. E aí ele ficava meio intrigado porque Jesus queria amar as pessoas e demonstrar esse amor. E ele disse assim: eu quero que todo mundo se exploda, que todo mundo morra daquela cidade, eu não estou nem aí para aquelas vidas. Mas Jesus, ele tinha uma intenção e tem uma intenção até hoje de alcançar essas vidas. Então Jonas fez tudo o que podia, tudo o que não podia, para não cumprir a vontade de Deus. Até que ele fugiu, ele foi para um lugar, parou na barriga de um grande peixe, uma baleia, né? E se vocês lerem ali a história de Jonas, ali no capítulo 2, fala muito, e vai falando de muitas reclamações que ele faz durante todo o tempo, certo? E ele reclama que ele não quer obedecer, e ele reclama da vontade de Deus, e ele reclama de estar dentro de uma barriga de um peixe, e ele reclama, e ele fala mal. E no capítulo 2, no versículo 9, ele é ativado em algo que direciona o favor de Deus em direção a ele, né? Ele ativa o favor de Deus em direção a ele. Alguém achou aí? Deixa eu pegar. Tem ali? O Daphne, tu achou ali? Só me alcança porque o meu tá... Diz ali: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Alguém está com a Bíblia viva aí? Leia para nós, Shelinha. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, assim, tudo que ele reclamou durante todo aquele período da vida dele, chegou num dado momento em que, por causa da gratidão, olha o que acontece logo em seguida no 10. Ele foi vomitado da barriga do peixe. E ele começa a viver o que Deus tinha para ele. Então, o que Deus me falou a respeito disso, né? Muitas vezes, a gente passa por várias situações na nossa vida e a gente sempre pode escolher o nosso posicionamento diante de qualquer situação. Das situações difíceis e das situações boas. Jonas escolheu murmurar, reclamar o tempo inteiro. Certo? E essa murmuração acompanhou ele em muitas desgraças e coisas difíceis. Se vocês lerem a história, vocês vão ver.
Ele foi jogado de um barco, ele passou por dificuldade e assim foi. Até que no momento em que ele acionou a gratidão, quando ele falou que ele queria sacrifícios então de gratidão, compreendendo que a salvação vem de Deus, ele foi vomitado da barriga do peixe e começou a cumprir aquilo que Deus, né, que Jesus ali falou para ele cumprir. Olha só a chave do mistério de hoje. Os mistérios de Deus. Tu quer mudar a situação que tu está vivendo? Tu quer sair da dificuldade, desse tempo de aprisionamento, um tempo de ser acusado, um tempo de dificuldade, um tempo de tristeza, um tempo de perseguição, um tempo de pressão, um tempo de aperto financeiro. Sabe qual é a chave? A gratidão. Quando a gente é grato, quando nós somos gratos a Deus, reconhecendo as pequenas coisas, é acionado no céu as bênçãos e o favor dele na nossa direção, nos permitindo viver aquilo que ele tem para nós, nos tirando do centro da nossa vontade e nos colocando e nos direcionando, nos movendo para o centro da vontade dele na nossa vida. E foi só um versículo de Jonas ali que moveu toda a mudança. Às vezes é só um versículo na tua vida para mudar, uma frase da tua vida para mudar essa situação difícil. É tu acionar a gratidão. E Deus movimenta aquilo que tu precisa na tua vida. Amém? Então, a gratidão, ela nos motiva a viver para Deus. Quando a gente reconhece quem Deus é na minha vida, na tua vida, fica mais fácil de servir ao Senhor. Quando a gente lembra do que Ele fez por nós, fica mais fácil ser grato a Ele. Quando nós damos o devido valor para Ele, tudo o que Ele tem para nós é liberado em nossa direção. Qual é o momento em que mais a gente escuta agradecimentos ou gratidão? Eu vou citar um que me veio na mente, ele é bem macabro, mas foi o que me veio, um momento não muito comum, mas é difícil e todo mundo acaba passando ou vai e presencia alguém passando. Vai num velório de alguém muito querido, muito amado, ou nem tão querido e nem tão amado. Tu vai ouvir muitas palavras que não foram ditas. Tu vai dizer, meu Deus, por que eu não vim visitar ele? Por que eu não apareci essa semana para ver ele? Olha só, como é que a gente ia saber que já ia morrer? Olha só, que pessoa boa, como ele foi maravilhoso, como ele foi querido, como ele era homem de Deus. Tá, mas por que tu não falou antes? Por que sai da tua boca somente no momento da perda aquilo que poderia sair todos os dias? Por que o fulano foi embora de casa, se separou lá da fulaninha? E aí a pessoa fica ali, meu Deus, por que eu não agradeci ele? Por que eu não pedi de novo? Por que eu não falei para ele que eu amava? Tipo, tudo que a gente sabe que a outra pessoa precisa ouvir, está com a gente. Mas a gente só, às vezes, pensa a respeito quando a gente perde as coisas. Quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente perde uma pessoa especial na nossa vida, quando alguém se distancia de nós, é nesse momento em que a gente pensa, por que eu não fiz? Por que eu não amei mais? Por que eu não declarei mais? Entende? Então eu creio que Deus, Ele quer nos lembrar de como a gente pode aumentar a nossa gratidão com Ele, de lembrar de quem Ele é. Senhor, como eu te amo, como tu é importante para mim. Entende? Senhor, como tu é bom, muito obrigada porque tu me guardou, porque tu abençoou meus filhos todo dia, muito obrigada porque tu me poupou de tal situação.
Então, a gratidão, ela é nessa direção céu e terra, vertical, mas há um desejo do coração de Deus de tornar essa gratidão horizontal, eu e tu e eu, entendeu? Então, o Senhor, Ele tem falado comigo a respeito de ativar a igreja dEle a ser grato, a lembrar do favor que Ele nos faz todos os dias. E principalmente, ou não mais ou menos importante do que o primeiro, é fazer isso com o outro. Sabe? Às vezes, e muitas vezes, a gente está do lado da pessoa que a gente mais ama e a gente não fala isso. Ou a gente generaliza, sabe aquela coisa assim, ó. Ai, obrigado por tudo que tu faz para mim. Esse tudo fica vazio na hora. É ou não é? Imagina, Sônia, se o Marcelo diz assim para ti, Sônia, obrigado por tudo que tu já fez por mim. Parece que o tudo é só 5 coisas, né? Cabe numa mão, tudo. Agora, se ele declarar a cada item, né? Ai, Sônia, obrigada porque tu ora por mim. Obrigada porque mesmo eu sendo falho, tu tá do meu lado. Obrigada porque tu me ajuda todos os dias. Não parece que aumenta as coisas que a pessoa faz? E assim vai. Então, muitas vezes, nós abreviamos a bênção e ampliamos o problema. É ou não é? Se furou o pneu do carro, tu vai listar os problemas. Porque esse carro não presta, porque é uma porcaria, porque esse pneu estava ralado mesmo, já estava careca, porque essa porqueira tinha que ser agora. É ou não é? A gente vai listando as coisas ruins. Porque eu te disse que tinha que trocar esse carro, porque isso aqui aconteceu, porque tinha que ser agora. Senhor, tu não podia ter me poupado disso, porque tu tinha que ter me livrado, Pai. E assim a gente começa. Mas aí, quando tu é livrado de algo, tu só diz, obrigado, Deus. Tu abrevia a bênção. Agora, digamos da situação do pneu furado, tu poderia dizer, Senhor, muito obrigada porque não furou o pneu. Muito obrigada porque eu cheguei tranquila em casa. Muito obrigada porque eu não precisei empurrar o carro. Muito obrigada porque eu não fiquei 4 horas na rua esperando vir um guincho. E assim vai. Mas a nossa brevidade com as bênçãos, ela precisa ser modificada. A gente precisa dar valor ao que de fato tem valor. E tirar do nosso foco de vida aquilo que nos rouba de Deus. Que são os problemas, que são tão pequenos diante do Deus maravilhoso e grande que a gente tem. Amém? Estou indo para o final. Vocês sabem também que louvar a Deus é uma forma de gratidão, né? Quando a gente louva, a gente reconhece quem Deus é e a soberania dele sobre nós. E às vezes a gente vem na igreja e a gente, parece que durante o louvor a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Tipo, se olhando e tal. E aí Deus falou assim algo comigo, né? Que só quem é perdoado compreende o que é adorar e louvar a Deus. Se a gente não está fazendo isso, é porque a gente ainda não entendeu o preço que o Senhor pagou por nós. Eu achei isso bem forte. Mas é como aquela mulher que derramou perfume aos pés de Jesus. Eu só vou reconhecer nessa intensidade gigante quando eu lembrar que eu fui perdoada nessa intensidade gigante por Deus. Então, eu creio que essa nossa entrega em servir a Deus de todo o coração, ela vai aumentar quando a gente aumentar a nossa intimidade com Ele. Quando a gente vier para o culto lembrando de que eu vou vir ali para expressar minha gratidão a esse Deus maravilhoso,
que todos os dias me abençoa, que todos os dias me guarda, que todos os dias está em meu favor, que todos os dias é o meu advogado, que todos os dias me protege, me livra, me abençoa, me cuida, me ama, me perdoa. Gente, a gente vai ter muito para levantar a mão e dizer: Senhor, eu sou tua, me usa, Senhor. O problema é que a gente esquece. A nossa memória é muito falha nisso. Agora, quando é para falar do problema ou da dificuldade, a gente abre um livro e lembra dos itens. Mas quando é para lembrar do favor de Deus em nossa direção, a gente enxuga a mão, a gente enxuga os detalhes. Queridos, eu creio que nessa noite, Deus, Ele quer virar uma chave na nossa vida, bem literalmente falando. É o tempo da gente parar de reclamar, murmurar, de achar que o favor de Deus é normal, que o amor de Deus, que bom que Ele me ama, de achar que tudo é muito raso. Eu creio que Deus, Ele quer nos levar a uma experiência com Ele, num nível profundo e maior e mais intenso, naquilo que Ele tem feito na tua vida. Sabe? E que às vezes, e na grande maioria das vezes, a gente não reconhece. Eu creio que nós aqui possamos ser aquelas pessoas, podemos ser aquelas pessoas que mais elogia alguém no trabalho, que mais reconhece as habilidades e as qualidades de alguém dentro da nossa família. Sabe aquela pessoa que todo mundo esculacha e fala mal? Tu é um enviado de Deus para falar a verdade para aquela pessoa e para reconhecer nela quem ela é diante de Deus, não diante dos outros. O que Deus pensa a respeito daquela pessoa? Porque nós somos amados, filhos de Deus, e Deus nos chama para fazer a diferença, para ser boca de bênção e não de maldição. Então a gente pode mudar a história da vida daquela pessoa se nós alimentarmos ela da verdade que Deus tem a respeito dela. E eu não falo só das pessoas longe, ou de alguém lá do meu trabalho, mas daquela que está ali no teu dia a dia, dentro da tua casa contigo, que conhece todos os teus defeitos, que conhece todas as tuas falhas, mas que continua contigo. E isso é o mais difícil, porque assim, lá vai nós para aquelas, não sei se isso é uma mania, se isso é uma cultura nossa, de que quando vem visita, eu uso a melhor toalha. Quando vem visita, eu uso os melhores copos na minha casa. Quando vem visita, eu limpo o chão bem limpinho. Quando vem visita, eu me preparo para receber a pessoa. Nem que eu tranque tudo num quarto lá no fundo e chaveie para que ninguém vá lá. Mas assim, a aparência fica bonita. E aí, a gente esquece, de novo, né? Esquece, ou prefere esquecer, que aqueles do dia a dia são os mais importantes da nossa vida. São os presentes de Deus para nós, que está ali diariamente ao nosso lado. E que às vezes a gente não olha mais no olho, que a gente não agradece, que a gente tem preguiça de alcançar algo quando é solicitado. Ou, além da preguiça, a gente não quer mesmo e opta por fazer de conta que é surdo e nem responde. Entende? Ou escolhe estudar, ou olhar o celular, ou ver uma TV, ao invés de ajudar no trabalho da casa. Né? Eu creio que o amor de Deus por nós, ele é tão grande, que ele nos está, nessa noite, ele está nos lembrando, por amor a nós,
de que a gente pode mudar isso a partir de hoje. Quando a gente sair da igreja, ao invés de tu abraçar só o teu irmão distante aqui, dizer, ai, Deus te abençoe, eu posso olhar no olho do meu esposo, dos meus filhos e dizer, Deus te abençoe, tu é um presente na minha vida. Isso não é uma mentira, não é uma falsidade, não é uma hipocrisia. Sabe, há uma tendência, há um desleixo, ou até mesmo há um desejo do inimigo mesmo, que a gente não faça isso. Porque dessa forma ele rouba as riquezas que Deus preparou para nós viver aqui, um com o outro e dentro da nossa casa. Sabe? Isso eu vejo que é um plano do inimigo, assim, de roubar a alegria nossa, da casa, da família, de poder viver o amor pleno de Deus, na sua integridade, o amor inteiro. Sabe? Nem sempre a gente vai estar sorrindo, nem sempre a gente vai estar só nas festinhas, não é isso que eu estou dizendo, mas é na dificuldade tu olhar e dizer, tamo junto, vamos passar por isso aí, vamos lá, vamos continuar, é vida que segue, todo o teu lado, sabe? São coisinhas simples, mas que vão te lembrar da aliança, que vão te lembrar da cruz. Sabe? Então, a gratidão, ela é o resultado da cruz. Sabe? A gratidão, ela vem a partir da compreensão de tamanho amor que foi dado por nós, sem a gente merecer. A gente não merece. Mas é esse amor que todos os dias o Senhor quer derramar na nossa porta. É a porção que Ele vem colocar ao nosso dispor. E assim, quanto mais tu dá, mais Ele te entrega. Então a gente não precisa ficar com medo de reter a bênção, de encolher o braço em favor do outro, em poupar elogios, poupar palavras de amor, porque a nossa fonte é inesgotável, a nossa fonte é o Senhor. Então quanto mais a gente entrega, mais Ele nos dá. Quanto mais a gente dá, mais Ele nos enche para ter o suficiente para nós e para compartilhar. O Deus que a gente serve, Ele não cansa de nos abençoar. Muito pelo contrário. Né? O casal ali está com um filhinho bem novinho, né? Tu te cansa de olhar para ele e dizer como é lindo, como é perfeito? Não! Tu fica olhando, às vezes tu nem dorme para ficar olhando, né? Eu me lembro que às vezes os meninos, eu tenho 2 guris, eu ficava à noite assim olhando, eu estava podre de cansada, mas eu olhava e eu dizia, nossa, que amado, que lindo. É isso que Deus faz com a gente. Ele olha para nós e Ele diz, que linda, que amada, eu quero abençoar. Então, Ele é nosso Pai amado, sabe? E Ele nos pede para a gente dar esse amor, entregar a quem nos cerca. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse próximo não é quem está lá no outro país, na outra nação, não é. Esse próximo não é só o teu vizinho, não é só aquele da outra quadra, ou teu colega de trabalho. O próximo é quem está todos os dias contigo. Entende? Esse é teu próximo. E eu creio que a gente pode fazer melhor. Podemos ou não podemos melhorar? Sabe? Deus, Ele deseja que a igreja dele seja modelo de amor. Sabe? Os discípulos de Jesus, eles eram reconhecidos como? Qual era o desejo de Jesus? Que os seus discípulos fossem reconhecidos como modelo de amor. É ou não é?
Será que nós temos sido? Eu creio que dentro da nossa limitação a gente já tem sido bênção. E a gente já tem recebido isso também. Mas eu entendo que Ele quer nos elevar a um nível muito maior de experiência de amor, de gratidão. E me veio uma palavra para encerrar, que é de Paulo e Silas. Lembram que quando Paulo e Silas estavam presos, foram, açoitados e tudo mais, prenderam eles na cadeia lá? O que eles fizeram que movimentou os céus em favor deles? Eles adoraram, louvaram e espalharam o perfume de gratidão pelo que Deus era na vida deles, pelo que Jesus fez na vida deles, pelo amor derramado sobre eles. E eles começaram a louvar e a adorar na prisão. E os carcereiros e os presos começaram a ouvir aquele louvor e aquela gratidão. E mesmo presos, e mesmo açoitados, e mesmo feridos na alma, e mesmo, assim, na pior situação, eu creio, de uma pessoa que é ferida na sua integridade, no seu caráter, que está dentro de um presídio, de uma cadeia, eles louvaram ao Senhor. E o que aconteceu com aquele louvor? Ele ativou o céu. E diz que as correntes se quebraram, que as cadeias se abriram, certo? Então, te convido para nessa noite, tu fazer isso. Os levitas, se puderem vir, que tu tenha um tempo de adorar o Senhor, que tu tenha um tempo de ter essa intimidade com o Pai aqui, lembrando sobre isso que nós compartilhamos aqui, sobre a gratidão, que tu possa ser grato nessa oração por tudo que já tem recebido do Senhor, lembrando de tudo, não é o falar tudo, mas é lembrar de item por item, de quantas coisas Ele já tem te feito, né? Porque eu creio que as cadeias que te prendem vão cair essa noite. Eu creio que as prisões vão se abrir, que tudo aquilo que te impede de tu viver livre o teu chamado em Deus, que tudo aquilo que te impede de tu liberar o teu amor em direção ao outro, o teu favor em direção ao outro, vai cair por terra e tu vai se levantar como um enviado de Deus para as nações, para amar as pessoas. Aleluia. Tu vai ser aquele que vai ser usado por Deus para abraçar, para levar a gratidão do Senhor, o aroma que perfuma o ambiente em que tu tá. Para quebrar os frascos aos pés de Jesus e aquele perfume alcançar e ser testemunho desse amor. Amém? Vamos se colocar de pé então e vamos ter esse tempinho com o Senhor.